falaremos agora, nessa aula, sobre nutrição, hábitos alimentares e qualidade de vida. Para dar início a essa abordagem, a pergunta que eu faço é: onde está o nosso alimento? E que essa pergunta foi tema de conferência num dos congressos mais importantes que nós temos, que é o Congresso da Associação Americana de Diabetes, da ADA, que ocorreu em 2011 em San Diego. Então, essa preocupação, ela vem por conta do aumento na população mundial do sobrepeso, ou seja, do excesso de peso e da obesidade. Então, nós temos aqui como dado brasileiro, no último censo do IBGE, que a nossa população brasileira aumentou muito os índices de excesso de peso e de obesidade. Então, nós temos que as crianças menores, elas chegam, as crianças com sobrepeso, com excesso de peso, 33% da população. E obesos, que é um aumento maior de peso ainda, em 14%. Nas crianças maiores e adolescentes, o excesso de peso em torno de 20% e a obesidade quase 5%. E nos adultos também, bem importante, na verdade a população que está mais obesa, então o excesso de peso entre os adultos está em quase 50%, ou seja, 49% no índice avaliado pelo IBGE. E quase 15% de obesidade. Então, o excesso de peso 50%, quase 15% de obesidade. Isso é realmente um fator extremamente preocupante. Por outro lado, nós temos na população infantil, no Brasil, uma prevalência alta, nós percebemos aqui em várias regiões do país, uma prevalência alta de crianças com déficit de estatura, ou seja, que é um indicador de uma desnutrição infantil, e que leva, portanto, a um déficit importante já de qualidade, qualidade de alimentação, mostrando uma deficiência de qualidade alimentar. Bom, então, como que nós classificamos a nossa alimentação atual? Falamos muito hoje sobre um aspecto dessa alimentação chamado transição nutricional, que ocorreu no Brasil de forma muito rápida, ou seja, há algumas décadas atrás, 20 anos, 10, 20 anos, tínhamos uma preocupação muito maior com a desnutrição infantil. Tanto a desnutrição aguda, de déficit de peso, como a de estatura também. E essa desnutrição passou a dar lugar hoje para a preocupação com a obesidade. E este foi um fenômeno muito rápido que ocorreu. Então, crianças que foram desnutridas há 10, 20 anos atrás, hoje estão sobrepeso ou obesas. E isso nos mostra que estamos tendo uma situação chamada de fome oculta. Ou seja, isso reflete uma deficiência marginal de nutrientes na nossa população, que, apesar de sobrepeso e obesa, tem falta provavelmente marginal de nutrientes, de micronutrientes, de antioxidantes. Bom, quais são os fatores associados à má alimentação? Cultivo, a produção e o armazenamento e também o transporte de alimentos podem ser fatores de risco para chegarem à nossa mesa alimentos muitas vezes não tão ricos nutricionalmente. Porque a nossa agricultura hoje, principalmente a monocultura, não propicia um melhor valor nutricional para esses alimentos. Agrotóxicos também, o uso excessivo de agrotóxicos prejudica, e além dos elementos tóxicos que vêm junto ao alimento. E também a possibilidade de contaminação alimentar. Outro processo importante, que está muito associado à má alimentação no mundo industrializado, na modernidade, é o processamento de alimentos, que está relacionado à industrialização, à forte mídia, o marketing sobre os produtos alimentares.
E desses fatores está muito associado ao refinamento desses alimentos. Então, nós temos perdas nutricionais por conta desse refinamento. Então, a gente tem alguns exemplos, como a farinha de trigo. Então, o trigo não é mais o trigo que nós comemos. Nós comemos uma farinha derivada do trigo que foi refinada, retirada fibras, retiradas vitaminas, minerais, e restou a farinha do trigo com concentração de alguns elementos, como principalmente o amido, o glúten e o amido. Nós temos outros exemplos, como o arroz, os açúcares. Então, com o passar dos anos, passamos a comer muito mais alimentos refinados, que são pobres nutricionalmente, portanto, e assim consideramos um outro fator de risco associado a má alimentação. Bom, também temos no processo de industrialização dos alimentos, nós temos hoje a adição de substâncias tóxicas. Cerca de aproximadamente 400 aditivos alimentares são são acrescentados nesses alimentos, né? Então, entre eles são corantes, edulcorantes, conservantes, estabilizantes, emulsificantes, espessantes, gelatizantes, antioxidantes, entre outros. Então, essas substâncias tóxicas, dentre elas, nós podemos destacar algumas que são mais prejudiciais à saúde, como, por exemplo, os corantes, né, que estão em vários alimentos. Alguns corantes são mais importantes, mais carcinogênicos que outros. Nós abordaremos isso na nossa aula sobre alimentação e qualidade, que está disponível no nosso site. Mas os corantes estão em molhos, estão em balas, por exemplo, em confeitos, em iogurtes, em sorvetes, em vários alimentos. Os conservantes, o principal conservante que hoje nos traz também risco à saúde é o nitrito de sódio, que leva à formação de compostos carcinogênicos, e está também aonde? Está também para conservar alimentos derivados de carnes. Então, nas carnes curadas, no bacon, nos embutidos de forma geral, né, que são presuntos, peito de peru, mortadela e etc. Então, são alimentos também que necessitam de conservantes e, portanto, esse tipo de conservante é utilizado e é um conservante tóxico para o organismo. Edulcorantes e acidulantes são outras substâncias também que estão presentes em alguns produtos alimentares, como nos refrigerantes, por exemplo, em alguns iogurtes e em outros alimentos de origem light ou diet, né? Quem costuma consumir alimentos diets ou light costuma consumir, sim, esses edulcorantes e esses acidulantes. Se alguns, né, que são mais tóxicos que outros, abordaremos também os melhores e os piores na aula sobre qualidade de vida. Nós sabemos o que comemos? Essa é a pergunta. Bom, quando fazemos escolhas fora de casa, né? Então, alimentação fora de casa, muitas vezes a escolha é inadequada, né? Então, vamos falar um pouco também na aula de qualidade de vida sobre escolhas certas e escolhas erradas. Outros fatores de má alimentação são também a alimentação, a refeição feita com pressa, né? Na vida da correria do dia, né? Do dia a dia de hoje, da vida atualmente. Também, muitas vezes, a alimentação durante uma outra atividade. Então, na frente do computador ou assistindo televisão, o que é muito comum em adolescente, né? E em pessoas obesas. E aí, menos tempo, então, para prestar atenção na alimentação. Então, esses fatores podem contribuir com uma alimentação negativa e com uma menor saciedade. Então, não se presta atenção no que se come. Então, a saciedade, ela demora mais para ocorrer. A tendência é se procurar mais alimentos e alimentos geralmente de maior valor calórico e não nutricional. Bom, além de tudo isso, além de todos esses fatores, nós temos também
as dietas da moda. Então, são as guerras das dietas, né? Que é uma ilusão das pessoas que buscam perder peso rapidamente, buscam então dietas milagrosas e que nós dizemos que é uma ilusão perigosa. Por quê? Porque ela não é eficiente a longo prazo. E nós falaremos um pouco mais sobre isso também na aula de qualidade de vida. Bom, então a vida moderna, os hábitos e estilo de vida, o próprio cigarro, por exemplo, o tabaco, o estresse da vida moderna no dia a dia, da correria, o excesso de bebida alcoólica, a poluição do ar das grandes cidades, exposição solar inadequada, seja excessiva ou deficiente, todas elas trazem algum tipo de deficiência, de problema também. Todos esses fatores são geradores do que nós chamamos de radicais livres. Esses radicais livres podem prejudicar as nossas células, podem destruir as nossas células, e isso contribui para o aumento do risco de várias doenças, entre elas artrite, inflamação, câncer, o envelhecimento precoce, doenças coronarianas, problemas cardiovasculares de forma geral, doença neurológica como Alzheimer, por exemplo, entre outras. Bom, então, isso nós chamamos esse excesso de radicais livres e uma disponibilidade deficiente de antioxidantes, ou seja, de nutrientes antioxidantes, nós chamamos de estresse oxidativo, que é o desequilíbrio entre a produção de radicais livres versus disponibilidade de antioxidantes. Outros fatores associados à má alimentação também são o uso de medicamentos de forma inadequada, uso inadequado de suplementos alimentares também, de suplementos nutricionais, métodos de preparo da alimentação realizados de forma inadequada e alguns utensílios domésticos utilizados em excesso também, como alumínio, plásticos e o uso excessivo de micro-ondas. Bom, então a pergunta é também sobre rotulagem de alimentos. Do que é feito aquilo que eu estou comendo? Eu leio o rótulo dos alimentos? O que eu estou lendo quando eu busco o rótulo dos alimentos? Nós vamos falar durante a aula de qualidade de vida também sobre a rotulagem de alimentos. Então, ingredientes, ler ingredientes versus ler o valor nutricional. Também falaremos sobre o controle pela alimentação. Então, o controle desses fatores todos que podem ser realizados por uma boa alimentação. Então, o que é que nós recomendamos? Falaremos também, então, sobre recomendações. Obrigada.